Foi originalmente construído em Hyde Park para a feira. Foi construído em pouco mais de um ano. Um feito da engenharia jamais repetido. Era feito de mais de 1000 barras de ferro e sua massa total era composta por mais de 4.000 toneladas de ferro. A vidraçaria Chance Brothers, em uma semana, forneceu as 300.000 folhas de vidro. Lembre-se, isso foi antes da fabricação automática de vidro. Esta é a vidraçaria em que o vidro foi produzido. Uma equação matemática simples nos dá uma média de 822 painéis de vidro, produzidos todos os dias, 7 dias por semana, por um ano, bem aqui, nesta fábrica. Este foi o esboço inicial planejado de Paxton para a estrutura. Ele passou um ano nisso. Além disso, todo o Palácio de Cristal foi capaz de abrigar árvores gigantescas, e eles tiveram que prender muitos dos painéis de vidro e cobrir boa parte do topo da estrutura durante a exibição da Feira Mundial, porque o interior da estrutura tornou-se muito quente. Não foi Paxton quem projetou a estrutura de Chatsworth. E saiba que um enorme palácio de vidro produziria um calor imenso. Toda a narrativa logo se dissolve em estupidez quando percebemos que, um ano depois, em 1852, eles desmontaram o Palácio de Cristal e moveram toda a estrutura para Sydenham, no sudeste de Londres, onde foi reconstruída com 2 enormes torres de água adicionais em cada extremidade da estrutura monstruosa. Curiosamente, não existe nenhuma evidência fotográfica do palácio original de Hyde Park, apenas ilustrações. A estrutura não teria sido o foco de muitos fotógrafos durante a abertura da Grande Exibição de 1851. A primeira do gênero. É altamente provável que havia 2 grandes palácios de cristal em Londres, e ambos destruídos, ou o Palácio de Hyde Park é apenas uma completa mentira. Interessantemente, alguns anos após sua mudança para Sydenham, este mapa do palácio foi produzido, totalmente projetado pelas mãos de nosso genial jardineiro. Ele teve problemas com o abastecimento de água, dizem-nos. Afinal, fornecer 12.000 fontes, 2 das quais jorravam água a 76 metros ao ar e a várias cascatas, seria uma tarefa difícil de alcançar, mas claramente não para Paxton. Ele fez isso acontecer. Curiosamente, o Palácio de Cristal também apresentava um desses órgãos impossíveis, grandiosos e espetaculares. E se isso não bastasse, enquanto o Sr. Paxton estava redesenhando o Palácio de Cristal de Sydenham, ele também estava projetando as gloriosas e significativas torres para ninguém menos que o Barão Mayer Rothschild. Quem teria pensado que um jovem jardineiro de 20 e poucos anos, que continuaria a ser responsável por alguns dos mais impossíveis e impressionantes feitos de engenharia na história? Também não vamos esquecer de suas bananas. Paxton é um exemplo do inimigo preguiçoso quando se trata de esconder nossa verdadeira história. Não é compreensível ou mesmo possível para os cidadãos do século XIX ter até mesmo construído estruturas, quanto mais atribuir seu projeto a um homem de uma só alma. O Palácio de Cristal e seus jardins, assim como Chatsworth, eram enormes redes agrícolas que costumavam viver na água em conjunto com o som e a energia eletromagnética para cultivar toda uma gama de maravilhosos produtos. Kew Gardens, em Londres, é outro exemplo. A abundante energia eletromagnética foi capaz de produzir condições de calor com facilidade, e as frequências vibracionais encorajam o crescimento. Talvez seja por isso que o Palácio de Cristal abrigava um grande órgão, utilizando frequências e vibrações para permitir o crescimento da produção. E é por isso que os controladores foram capazes de atribuir o cultivo da banana, uma fruta exótica, a um fabricante inglês. A tecnologia já estabelecida na Inglaterra conseguiu cultivar muitas coisas com facilidade. Entre outras impressionantes realizações hortícolas atribuídas à genialidade de Paxton, estavam os abacaxis perfeitos, a outra fruta tropical que ele cultivou em Chatsworth. Ele cultivou enormes vitórias régias, que poderiam suportar o peso de um humano.
Ele cultivou sequoias gigantescas em Chatsworth, que geralmente só prosperam em ambientes úmidos. Ele os cultivou com facilidade e muitas dessas sequoias permanecem até hoje. Uma visão espetacular para contemplar. Provavelmente vale a pena notar que, entre os muitos outros talentos de Paxton, a Wikipédia também nos diz que ele se tornou bastante habilidoso em mover árvores gigantescas, como as gigantes do Palácio de Cristal. A maior dessas árvores pesava mais de 7.000 quilos. Como? Com cavalo e carroça? Porque os humanos são tão crédulos? Eles destruíram a bela e impossível estufa de Chatsworth em 1920. Como o filho do Duque disse em uma carta a seu pai, eles detonaram bem mais de 200 libras de explosivos para derrubá-la. Então, deve ter sido bem executado. As estruturas do mundo antigo foram construídas para resistir por séculos. Que grande vergonha! As mentiras em torno do distrito de Peak não terminam com Paxton. Todo o Parque Nacional era interconectado a um gigantesco sistema de água eletromagnético no mundo antigo. Era provavelmente um dos principais fornecedores de produtos agrícolas da Grã-Bretanha. O Parque Nacional possui uma das maiores coleções de casas senhoriais, salões e solares, todos os quais teriam funcionado como enormes fazendas. Foi também um retiro regional especializado em cura. É isso mesmo, cura! O distrito de Peak abriga duas grandes cidades, Matlock e Buxton. Buxton é famosa por sua água engarrafada e Matlock é conhecida por seus balneários históricos. Até hoje, ambas as cidades possuem uma invejável coleção de estruturas do mundo antigo. Vemos uma abundância de geradores, estruturas de pavilhão em domo, capacitores, colunas, coretos, jardins e sistemas aquáticos. Com vista para a cidade de Matlock está o River Castle. Sua silhueta recortada e torres permanecem majestosas à distância. É uma estrutura abandonada e esteve abandonada por mais de um século. Pessoas curiosas não são permitidas perto da estrutura. Eles nos dizem que ela foi construída muito rapidamente por um tal Sr. John Smedley. Smedley, eles dizem, era um industrialista. Por volta de 1850, ele se tornou a força motriz por trás da indústria hidropática de Matlock. Hidropatia é uma prática de cura e tratamento de doenças através do uso de água. A narrativa oficial afirma que Smedley construiu a Smedley Hydro, que fica na rua Smedley, em Matlock. Agora é um edifício do Conselho do Governo. A Smedley Hydro era apenas uma das hidropatias da região. Em um ponto, dizem-nos que havia 20 estabelecimentos hidropáticos na região. Olhe só para essas estruturas. Smedley não construiu a Hydro. Sua estrutura imensa de torre de água foge de suas capacidades e das capacidades de todos os cidadãos do século XIX. Os cidadãos do século XIX, do distrito de Peak, herdaram toda essa infraestrutura. E os controladores de nosso reino sabiam que precisavam eliminar qualquer possibilidade de ser usada para os propósitos originais, pretendidos, ou para qualquer um dos herdeiros descobrir a verdade. Era muito óbvio, e logo, alguém no meio da multidão poderia começar a juntar 2 mais 2. Então, ele fez o que fazia melhor. Empregou uma marionete. Mas, ao contrário de Paxton, que foi capaz de alcançar a fama e fortuna por levar todo o crédito, Smedley teve um papel diferente para desempenhar, um papel que muitos fantoches em nossa sociedade ainda desempenham hoje. Sua missão era controlar cuidadosamente a introdução da hidropatia, apenas para que fosse declarada primitiva ou fraudulenta e, posteriormente, enterrada e erradicada como uma prática séria. Sua história é muito semelhante à de outro fantoche inimigo, que ganhou muito mais atenção ao longo dos anos. Eu também, uma vez, menti em torno da história deste homem. As hidropatias foram capazes de acomodar centenas de pacientes e foram tremendamente bem-sucedidas, tratando uma série de doenças e problemas que vão desde inflamações até ataques brilhosos, paralisia, reumatismo e febre.
E isto foi conduzido por meio de uma série de diferentes técnicas de banho, aplicação de lençóis pingando com bandagens e fusão de eletricidade, ondas sonoras e água. Existiam, como relatou um jornal, sinos elétricos por todo o edifício. Sem dúvidas, o potencial real da hidropatia jamais foi totalmente expresso na matriz de Hydros de Smedley. Mas, mesmo assim, ajudaram as pessoas tremendamente. Foram um grande sucesso. Então, os controladores lucraram temporariamente financeiramente e os hidros curaram e aumentaram o bem-estar das pessoas pela água e sua fusão com o som, frequência, vibração e eletricidade. Olhe para o menu de tratamentos elétricos de uma das antigas opções para sistemas de refletor parabólico de alta potência, ionização elétrica e tratamento de alta frequência. Smedley também demonstrou a habilidade de eterizar a água para aquecer quartos inteiros de forma intensa. A estufa na Hydro tinha sistema de aquecimento de água embutido em suas paredes e sempre mantinha uma temperatura constante de 65 graus. Mesmo quando a sala estava cheia, com cerca de 350 visitantes, a temperatura nunca mudava. Como esse tipo de tecnologia estava disponível no século XIX, e ainda hoje não temos acesso a este tipo de aquecimento sofisticado, historiadores e jornalistas da época deliberadamente mancharam Smedley, lançando a hidropatia como pseudociência e comparando-a à homeopatia. Smedley teve muitas batalhas com o florescente setor da indústria médica, e após sua morte, as hidros foram compradas e as alterações estruturais começaram. Como Tesla, Smedley desempenhou seu papel e apresentou, com sucesso, a ciência do mundo antigo para desmascará-lo, manchá-lo, marginalizá-lo para sempre. A hidropatia hoje é considerada nada mais do que uma relaxante aventura de spa. Todas as suas aplicações originais de frequência e eletricidade foram erradicadas da prática. O RPG de Smedley permitiu que os controladores justificassem todo o sistema de rede de água do distrito de Peak, evitando com sucesso que o atual século XIX e outras gerações subsequentes questionassem sua presença. Os restos da rede hoje são muito evidentes. Você pode sentar e relaxar ao som suave da água caindo sobre o reservatório em Torres de Derwent, que conecta toda a região por seus rios ramificados e canais. Você pode passear fazendo compras dentro de antigas usinas de energia e em antigas estações de bombeamento. Em todas as áreas da região existem maravilhas esperando para serem descobertas. Não é apenas nas cidades maiores que encontramos velhas fontes que outrora forneciam águas vivas, mas também em aldeias remotas. Escondida, encontramos uma velha fonte seca. Veja, o presente do Senhor, uma pequena doce joia a contemplar. Os cidadãos do mundo antigo desbloquearam o poder na água e eletromagnética, estudando as estrelas acima do firmamento. As estrelas acima lhes ensinaram como manipular a energia etérea, que eles aproveitaram da ionosfera. Foi através da água, ondas sonoras, vibração e frequência. Eles honraram este presente construindo domos, criando cidades estelares, magnetrons cimáticos e louvando ao Senhor e ao Espírito Santo pelas águas vivas que recebiam em troca. Eles entenderam o firmamento como cientistas e discípulos. Espero que a imagem comece a ficar mais clara em sua mente e você inevitavelmente começará a ver as coisas sob uma nova luz, diferente, ao ponderar sobre todas essas construções impossíveis. Não é uma coincidência que algumas estruturas, como o Coliseu, também são chamadas de anfiteatros. Você já viu de cima? Eles parecem alto-falantes. Anfiteatro é uma palavra interessante. Um EMP é uma unidade de corrente elétrica e um amplificador é um dispositivo que aumenta o sinal, especialmente micro-ondas e áudio. Sem dúvida, você vai começar a juntar 2 mais 2 juntos, em termos de algumas das invenções com as quais podíamos brincar antes de serem descartadas como antiquadas em sua eficiência. Mas o tempo é a essência. Poderíamos refletir sobre exemplos de sistemas de rede eletromagnética de água do mundo antigo por horas.
mas eu encorajo você a sair e caçar tais estruturas por você mesmo e documentá-las em seu próprio tempo. Temos que seguir em frente. Precisamos começar. Esperem. O quê? Você quer saber se eles vieram do mundo antigo? Sim, eles vieram. E são extremamente importantes. O inevitável tic-tac do relógio, um instrumento profundamente inquietante, mas inevitável. Eu preciso te mostrar mais uma peça perdida do quebra-cabeça eletromagnético primeiro, e então daremos uma olhada mais de perto nesses instrumentos de cronometragem. Venha, vamos continuar.